Boa noite. Tudo bem aí? Boa noite. Me ouvem bem, turma? Bem, obrigado. Eu acho que esse meu chat aqui, ele apaga as conversas. Não sei por quê. Cada hora é um problema. Vai, Corinthians, hein? Tá, Corinthians! Ó, nós vamos perder um tempo do jogo do Corinthians hoje para assistir a aula, hein? Você viu? Isso que é gostar do professor, hein? Isso que é gostar de direito tributário, né? Tudo bom, mestre? Beleza, e você? Tudo já. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O portfólio vão ser o portfólio que está no material mesmo, né? Não vai ter, o senhor não vai dar outra coisa, não, né? Eu estava conversando com o professor Jacques hoje. Eu acho que a gente é melhor deixar do jeito que está. Certo. Acho que é mais fácil. Porque ontem teve a aula dele, eu perguntei para ele, ele falou que tinha que confirmar com o senhor. Vamos deixar do jeito que está aí, é melhor, né? Os três desafios e aí fica tudo certo. Ontem, Não tem muito material, né? Do ENIAC, mas vai ter material aí. Eu fiz material bonzinho para vocês, tá bem bacaninha. Aí, ontem também os exercícios não estavam liberados, mas hoje liberou. Aí eu falei para o professor Jacques ontem, aí liberou o exercício 1 e 2. Só que o Momentenade continua sem conteúdo ainda. Momentenade?
Bom, A gente não entendi. consegue abrir, está escrito que está sem conteúdo lá. Acabei de entrar É, agora. o professor, ele não consegue habilitar nada, mano, o DNA. Tem que ser o coordenador, a turma da técnica lá. É. Eles não liberam para a gente, professor, conseguir. Não, eu só estou dando um alô para o senhor, para o senhor dar um alô para o Jacques, eu já Eu falo falei com para ele. ele também. Eu falo com ele, porque é melhor, né? Melhor ter já resolver do que ficar pendente aí. Aí Deixa eu pegou, pegar uma água aqui, pegar minha caneca do Corinthians. Vai, Corinthians! aí sim. E aí, turma, tudo bem? Boa noite. Bora vai, hein, ó. Tudo bem com vocês aí? O que vocês estão achando aí dos temas, da disciplina de direito tributário? Estão gostando? Ficou bom? Boa noite, turma. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? Aula de Direito Tributário, nossa segunda aula. Lembrando aí a vocês, né, que lá no material do ENIAC, a gente tem um pouquinho, né? Então, eu preparei um material aí um pouco diferente para vocês, mais completinho, tá bom? Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês entendam aí um pouco do direito tributário e vão se associando aí, gostando mais dessas matérias de direito, tá bom? Já tinham visto os temas, têm gostado aí dos temas de direito tributário. Tributário é matéria de direito público ou direito penal, né? Então, são matérias melhores, né? Matérias mais que a gente acaba tendo um contato melhor aí com elas, né? Muito bem, deixe-me só acertar aqui. Boa noite, seja bem-vindo, Edson. Eu só não consigo, eu vou, às vezes, se vocês quiserem, né, depois vocês falem aí pelo microfone, tá? Desabilite o microfone aí e fale. Eu vou para uma outra tela aqui que é mais fácil para mim. Aí depois se eu escutar algum barulhinho, alguma coisa, eu volto para a pergunta, tá bom? Então, minha gente, é isso aí, né? Vamos lá, vamos dar continuidade, então, a essa matéria de direito tributário. Hoje o nosso assunto é o assunto 2, então a gente vai dar um pouco de continuidade, né? As espécies tributárias, mas em grande medida a gente vai ver a natureza jurídica, vamos ver cada uma dessas espécies tributárias, né? Vamos ver as três principais, que são impostos, taxas, né, e contribuição de melhoria. A gente teve um panorama já na primeira aula. Essa é a teoria tricotômica, né? Então, de três espécies tributárias: imposto, taxas, contribuição de melhoria. E para quem, né, gosta lá da teoria das cinco espécies tributárias, além dessas três, nós temos ainda um empréstimo compulsório e algumas contribuições, né, especiais ou sociais.
Então, aí a gente tem 5 espécies, tá bom? Se a gente fizer um estudo, né, sistemático da legislação tributária, nós vamos perceber isso, tá? Então, na legislação mais tradicional, nós vamos encontrar essas 3 espécies, e depois, né, a partir da Constituição de 88, nós temos aí também, né, a criação do empréstimo compulsório e algumas contribuições especiais ou sociais, e vão dar ensejo aí a 5 espécies, né, de tributos. A gente viu também um pouquinho lá, né, a teoria tricotômica, ela é bem aceita pela doutrina, né, e já as posições aí dos tribunais superiores, né, admitem lá 5 espécies tributárias. Portanto, né, essa forma de classificar tributos são as mais conhecidas, tá? Tricotômica e a de 5 espécies, né? Quinto, se esquece de espécies tributárias. Muito bem, minha gente. Então, a partir de hoje, né, nós vamos ver aí 5.2, que são os diplomas legais. Muito embora, né, a gente vai dar uma olhada ainda, continuar dando uma olhada nas espécies, mas a gente vai passar aí, né, por esses diplomas legais, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa discutir, né, discutir ou entender melhor sobre tributo, né, é encontrar a sua natureza jurídica. E encontrar a natureza jurídica do tributo, aqui em matéria tributária é fácil, né, porque a gente tem aqui um dispositivo legal que nos dirige. Então, a gente tem aqui uma natureza jurídica definido por uma disposição legal. Então, é mais fácil da gente identificar. Muito embora, né, vocês vão perceber o seguinte, que para a gente entender a natureza jurídica, é mais ou menos a pergunta que diz o seguinte, assim, o que é isso dentro do direito? A pergunta é essa. Então, a gente está olhando aqui tributos ainda, né, de forma geral, né, que é o gênero, depois a gente vai entrar nessas espécies. Então, vejam aqui, né, que nós temos o artigo 4, né, do Código Tributário Nacional, que fala para nós aqui da natureza do tributo. Então, ele dá lá no artigo 4 o seguinte, ó, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, e sendo irrelevante a denominação, as demais características formais adotadas pela lei e a destinação, né, a destinação legal do produto da arrecadação. Então, veja assim, ó, quando eu olhar para essa natureza jurídica, eu preciso enxergar ela numa obrigação tributária, numa daquelas espécies de tributos, né? Então, eu vou ver a natureza jurídica dela, vou identificar se é um imposto, se é taxa, se é contribuição de melhoria. Então, a natureza jurídica, né, está associada aí à natureza da obrigação, em especial do fato gerador ou hipótese de incidência, né, da espécie tributária. Então, vejam, né, aqui não é importante. Importante para mim, quando eu olho para a natureza jurídica do tributo, é eu reconhecer se ele é um imposto, se é uma taxa, ou se é uma contribuição de melhoria. Daqui a pouco a gente vai ver, né, as hipóteses de incidência, que a gente já viu na aula passada um pouquinho, mas a gente vai reforçar isso. Então, assim, quando eu olho para isso, eu reconheço a natureza jurídica. E aí, veja, ali tem uma falazinha ali, né, um texto, né, onde diz o seguinte, ó, saber a natureza jurídica de um determinado instituto do direito implica em precisar o que ele apresenta de essencial para a sua identificação. É, portanto, questão típica da doutrina. No entanto, com relação ao tributo, foi positivado no próprio Código Tributário Nacional. E aí ele apresenta para nós o artigo 4 que nós lemos. Então, vejam, né, como que eu vou reconhecer um tributo e a sua natureza jurídica, né, localizando ali a hipótese de incidência, saber se ele é um imposto, se é taxa ou se é contribuição de melhoria, tá bom? E aí, uma coisa também que é importante da gente perceber, nós vamos ver que o tributo, né, de uma modo geral, né, seja ele imposto, taxa ou contribuição de melhoria, ou para as espécies de pinto, né, imposto, empréstimo compulsório, contribuições sociais, o que a gente vai perceber? Vamos perceber que essa receita, ela abastece os cofres públicos. E aí vejam, né, que a ideia do direito tributário, a gente viu um pouquinho disso,
é abastecer o cofre público. Né? E ele não está preocupado com o nome, ele também não está preocupado com a destinação desses recursos. Isso vai ficar depois, né? Vai interessar o estudo, por exemplo, do direito financeiro, direito orçamentário, né? Aí sim, né, a destinação desse produto da arrecadação, ela vai ter em conta isso. Né? Mas o próprio artigo 4 nos fala que pouco importa, né, no inciso 2º ali, ó, do artigo 4, pouco importa a destinação disso. Né? Então, a destinação legal do produto da arrecadação é irrelevante para qualificar ele. Tudo bem? Então, isso é bem importante, tá bom? Então, quando a gente olha para a natureza jurídica, a gente tem que enxergar ali as hipóteses de incidência, né? E ver nele uma das espécies de tributo, né? E também identificar nisso abastecimento dos cofres públicos, tá bom? Então, isso é o mais importante. Nome que se queira dar é irrelevante. Denominação, características é irrelevante. Destinação do produto é irrelevante. Veja que o próprio artigo diz. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilos aí? Conseguiram entender bem essa questão aí da natureza jurídica? Lógico, daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para as hipóteses de incidência, tá bom? Seja do imposto, seja da taxa, seja da contribuição de melhoria. Tudo bem? Muito bem, né? Vamos lá, vamos avançar então, para a gente poder ir entendendo um pouco melhor. Uma coisa bem importante que a gente tem, né, em matéria tributária, nós vamos ver, né, daqui a pouco, na próxima aula, tal, né, no próximo slide lá, que, por exemplo, o princípio da legalidade é muito importante. Mas quando nós falamos aqui de tributo, de um modo geral, né, esse princípio da legalidade ou a lei em matéria tributária é muito importante, né, é bastante parecido, né, com a lei lá no direito penal, tá bom? Então, vocês vão perceber aqui, né, que para criar um imposto, para aumentar, para modificar, né, para criar obrigação acessória, né, para criar uma série de necessita de lei, tá bom? Então é uma das características bem importantes que nós temos, né, o princípio da legalidade é muito forte em direito tributário. Mas quando a gente fala em tributo, né, a gente vai enxergar ali uma relação obrigacional. Então o que nós vamos ver? Que a lei ela vai criar uma hipótese de incidência, né, ou um fato gerador, né, em abstrato, né, depois vai se tornar em concreto, quando quiser. Então, a gente tem a hipótese de incidência, que é igual, né, fato gerador. Nós vamos identificar também, nessa obrigação tributária, uma relação, né, de débito e crédito. Né? Nós vamos enxergar ali uma relação obrigacional tributária, onde a gente vai enxergar também um sujeito ativo e um sujeito passivo. Né? Vamos identificar também que dentro desse sujeito ativo aí, em grande medida, né, estão ali os entes políticos, que eles têm capacidade tributária, então, para instituir, né, para aumentar, para isentar, para perdoar, para criar obrigação acessória, para criar multa, percebe? Então, a gente vai ter um pouco disso. Além disso, né, nós vamos ver também que temos, né, tanto a capacidade quanto a competência. Uma competência tributária, perdão, que é isso que eu falei para vocês, né, chama de capacidade, mas invertido, não deveria ser feito, né? Então, a competência tributária, né, é essa possibilidade de se criar os tributos. Né? E a capacidade, né, às vezes pode ser delegada, que está relacionada à cobrança, tá bom? Além disso, né, então, da gente ver a hipótese de incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, né, competência e capacidade, nós vamos ver ainda na norma tributária algumas coisas que são bem importantes, como a base de cálculo e a alíquota. Então, quando a gente olhar, né, para a formação do tributo, seja ele imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, né, ou, né, a criação de uma contribuição especial, contribuição social, nós vamos enxergar esses elementos, tá bom? Vamos enxergar neles aí a hipótese de incidência, vamos identificar o sujeito ativo, vamos identificar o sujeito passivo, vamos identificar a base de cálculo e a alíquota. Então, a gente vai ter ali, né, essa relação obrigacional tributária, tá bom? Percebam aí que na lâmina nossa, está lá, ó, a lei, ao criar o tributo, ela não pode colocar em suas hipóteses de incidência, ou fato gerador em abstrato, que está na lei,
a descrição de um fato ilícito, ou de um ato ilícito, né? Pois estará, na verdade, criando uma multa, e isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, perceba o seguinte, né? Quando eu olho para um tributo, uma lei tributária, aí seja imposto, taxa, contribuição de melhoria, nunca pode estar lá na hipótese de incidência um ato ilícito. Porque o ato ilícito, ele vai gerar ou uma sanção, né? E aí dentro dessa sanção pode ser uma multa. E o artigo 3º, quando ele define para nós, conceitua para nós o tributo, ele fala que é vedado, né, a descrição de um ato ilícito. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Quando nós olhamos também, né, já aprofundando, né, tendo uma ideia um pouco melhor, quando nós falamos, né, em obrigação tributária, nós vamos ver ali uma relação obrigacional tributária, né? Então, nós vamos identificar ali a figura de um sujeito ativo, né, que é o credor, em grande medida ali é um ente político, né, é uma pessoa jurídica de direito público, né, em grande medida, e nós vamos ver ali um sujeito passivo, né? E o sujeito passivo, ele é tratado no direito tributário como contribuinte, e ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa natural, né? Mas a gente enxerga isso, né? Nós vemos ali que naquela hipótese de incidência, né, não pode ser um ato ilícito, né, vai estar presente ali um sujeito ativo, que em geral é o ente político, né, e um sujeito passivo, que em geral é o contribuinte, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, né? Então, veja, né, o sujeito ativo, ele é o credor do tributo, né? Ele é a pessoa que tem o direito subjetivo, né, de cobrar o tributo, né? É ele que tem essa capacidade tributária ativa. Normalmente, né, é uma pessoa jurídica, né, de direito público, ou é um ente político, ou uma pessoa política, que é, em grande medida, ali é uma variação, né, da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, né? Muito bem, né, que eles têm, vocês vão ver, né, que o tributo ele só pode ser criado por lei, tá bom? E aí nós vamos perceber que essa criação por lei, em grande medida, são as pessoas, né, que legislam, né? Então, vocês vão ver União, Estado, município, Distrito Federal, que é a pessoa que produz a lei, né? Produz a lei tributária. Então, ele tem a competência tributária e tem a capacidade tributária. Então, ele pode criar o tributo e ele pode também cobrar o tributo, tá bom? E aí está essa diferença. A gente tem que fazer, então, uma distinção, né? E a gente não pode confundir competência com capacidade. Aqui nessa primeira lâmina aqui, ó, nós temos ali, ó, a competência tributária. Competência tributária é esse atributo, né, de poder criar o tributo. Ele é indelegável, né? Só aquela entidade lá na repartição, nós vamos ver a repartição de competência tributária, nós vamos ver que alguns impostos estão a cargo da União, alguns impostos estão a cargo do Estado, alguns impostos estão a cargo do município, né? E aí o estadual e o municipal, eles são criados ali conjuntamente no Distrito Federal. Mas a gente tem uma repartição de competência, tá bom? Veja que a repartição de competência é a possibilidade, né, daquele ente político poder cobrar, não, poder criar, né, ou majorar um tributo, tá bom? Muito bem. E aí vejam, né, que a capacidade tributária, nessa outra lâmina aqui, ó, capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada, né? E aí o que é isso? É a possibilidade, né, de cobrar. Ou a entidade, ela pode também delegar isso para um terceiro fazer. Nós vamos ver, por exemplo, um exemplo clássico disso daí, que assim, a União, por exemplo, ela cria tributos previdenciários. Quem cobra é o INSS, que é uma autarquia, né, uma autarquia federal. Então, vejam, né, que a competência é do ente político, União Federal, né, e a capacidade tributária ativa é a possibilidade de cobrança, né, que é delegada, por exemplo, para uma autarquia. Então, aqui na capacidade tributária ativa, o que a gente tem? Né, que ela é delegada por lei.
né? Também não é delegada de boca, nem aponta nada, né? A lei é que vai determinar isso. Então, veja que aquela entidade, né, que tem competência para a criação do tributo, ela tem capacidade para cobrá-lo também, né? Já essa capacidade pode ser delegada, tá bom? E aí ele fala assim, ó, nada impede, né, que uma terceira pessoa arrecade os tributos para a pessoa política. Aí ele dá o exemplo, né, do INSS, né, ele diz que o INSS arrecada as contribuições previdenciárias que foram criadas pela União Federal, né? Então, esse é um exemplo bem clássico, né, que a gente tem. E aí ele põe assim, basta, né, que essa terceira pessoa tenha recebido poderes para tal. E esses poderes, né, eles são decorrentes de lei. Então, para haver essa delegação, é uma delegação legal, né, criada por espécie legislativa, tá bom? Tranquilos aí? A gente tem alguns conceitos também relacionados aí com essa parte do sujeito ativo, que é um conceito de parafiscalidade e um conceito, né, de sujeição, né, ativa auxiliar. Então, veja assim, puxa, né, o que é essa possibilidade, né, de parafiscalidade? Nós vamos perceber que o conceito de parafiscalidade é essa delegação da capacidade tributária ativa, né, que a pessoa política que cria, que tem competência para criar o tributo, por meio de lei, ela confere ali a uma terceira pessoa a possibilidade de cobrança, né? Então, vai fazer ali a vontade da lei. Isso aí é uma parafiscalidade. Ele dá o exemplo aqui, por exemplo, né, dá o exemplo do DER, né, relacionado a pedágios, né, que é muito parecido ali com a questão da taxa, né? A gente vai ver taxa, tarifa, preço público, né? Quais são essas diferenças. Já a sujeição ativa auxiliar é um fenômeno muito raro, tá bom? Em que essa terceira pessoa, ela arrecada o tributo em nome, né, da atividade da entidade tributante e não para si. Então, ela faz lá, né, às vezes, da entidade tributante. Mas é mais difícil, né? Quando é assim, a própria entidade tributante, ela cobra, né? Não vai ficar delegando. Mas aqui a gente tem, por exemplo, né, isso, essa sujeição ativa auxiliar, por exemplo, né, nos sindicatos, no SESC, no SENAI, no SESI, né? Então, aí veja, né, elas são uma terceira pessoa. Então, lá, essa terceira pessoa pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. O direito público pode ser autarquia, pode ser uma fundação pública, às vezes ali uma sociedade de economia mista, né? E quando for de direito privado, né, muitas vezes ela sempre é perseguidora de um fim público, de um interesse público. Então também é importante, né? Ele coloca ali entes paraestatais, né, com fins lucrativos, sindicatos, SESI, SESC, SENAI, OAB, né? Então tem essas características aí, tudo bem? Tranquilos até aqui, gente? Beleza aí? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Me digam aí, por favor. Veja que algumas questões interessantes, né, a gente tem também, lógico, né? É um desdobramento lógico também, não faz muito sentido. Veja que essa capacidade, né, dos entes políticos de criar, de majorar, de aumentar tributo, né, de perdoar, enfim, tudo tem que ser por meio de lei, né, e tem um interesse público envolvido, né, por trás, né, a função é pública, né. Então vejam, né, que seria, por exemplo, muito difícil de imaginar que uma pessoa jurídica, por exemplo, tivesse finalidades empresariais, comerciais, né, mercantis, de um modo geral, que ela pudesse cobrar tributo. Então, veja ali aqui, com base, né, nesse princípio da igualdade, no princípio da destinação, né, pública do dinheiro arrecadado mediante tributação, se proíbe, né, essa parafiscalidade de ser exercida por empresas comerciais. Então, veja que isso daqui faz parte, né, da lógica, da essência, de um desdobramento, né, em matéria de direito público, que uma empresa
comercial, mercantil, né, ela tem interesses privados ali, enfim, né, é muito dissociado dessa finalidade pública, tá bom? Então, é uma questão aqui que a gente coloca, né, é básica, sempre para lembrar, mas é sempre bom dar um destaque para isso, tá? E aí, o que nós vamos ver, né? Hoje a nossa matéria, nós estamos falando de diplomas legais, tá bom? Muito embora a gente esteja continuando aí, falando da lei, né, das espécies tributárias, que tudo tem esse desdobramento. Mas uma coisa importante da gente saber é que a maioria dos tributos, a grande maioria dos tributos, eles são instituídos por lei ordinária, né? Excepcionalmente, alguns deles, né, podem ser criados por lei complementar, tá? Então, depois, eu não sei se já tiveram isso em direito constitucional ou não, mas a gente tem um processo legislativo, está lá no artigo 59 da Constituição, né? Depois é sempre bom dar uma passada por lá. E aí, quando a gente está falando aqui em matéria tributária, nós vamos perceber que a lei ordinária, ela é usada, né, em grande medida para se criar tributo, né? E aí, excepcionalmente, 2 tributos, eles são criados por lei complementar. Então, fica fácil, né, da gente entender. Ele apresenta para nós ali, depois a gente vai ver isso nos dispositivos, tá bom? Ele vai falar para nós que os empréstimos compulsórios precisam ser criados por lei complementar. E ele vai falar também que os impostos residuais da União também podem ser criados, né, por lei complementar, né, e não lei ordinária. Então, essas 2 espécies, elas são excepcionadas, né? Então, ela pode ser cobrada por lei complementar. As demais, lei ordinária, tá bom? Então, aqui a gente faz parte também dessa questão, né, do diploma legal. Tranquilos aí? Muito bem. Quando a gente olha também, né, para o sujeito passivo, né, então a gente já viu lá, né, para existir uma lei, para se criar tributo, nós vamos identificar, né, as hipóteses de incidência, sujeito ativo, agora, né, vamos apreciar o sujeito passivo, tem que ter base de cálculo e tem que ter alíquota, né? Esses são os elementos mínimos da lei para que seja instituído um tributo, seja ele de qual espécie for, imposto, taxa ou contribuição de melhoria, tá bom? Mas é importante que ele tenha esses elementos, senão a gente não vai identificar ali a obrigação tributária, né? Não vamos identificar o tributo, tá? E aqui, olhando para o sujeito passivo, o que a gente vai identificar no sujeito passivo? Que ele é o devedor, né? Ele é a pessoa que deve ali na relação tributária obrigacional. Então, é o devedor. Vamos ver algumas características, né? Alguns acontecimentos aí que tem com relação ao sujeito passivo, que é o devedor, né, nessa relação tributária. Perceba o seguinte, né? Uma das coisas que a gente vai identificar que o sujeito passivo, ele pode ser tanto uma pessoa natural, né, ou física, ou uma pessoa jurídica, né? Está dentro do desdobramento do escopo, né? Em verdade, a gente chama ele de contribuinte, tá bom? Então tá lá, o devedor do tributo é a pessoa que tem o dever jurídico de efetuar o pagamento do tributo. É a pessoa que tem capacidade tributária passiva, né? Ou seja, ele tem aptidão para efetuar o pagamento do tributo. Depois vocês vão dar uma olhada, por exemplo, nessa questão da capacidade, né? Surge ali algumas dificuldades, né? Mas depois a gente vai contornando um pouco ela. Mas a gente identifica isso no sujeito passivo, tá bom? Que ele é quem? Ele é o devedor do tributo, é a pessoa que incidiu, né, na hipótese de incidência, né, praticou ali o fato gerador concreto, né, e vai dever ali uma parcela, vai ter uma base de cálculo e vai ter uma alíquota, então ele vai dever um valor para o Estado. Tudo bem? Então é bem importante, né, a gente ver, né, e observar essa identificação aí, tá bom? Vejam, né, as perguntas que aparecem, né, as indagações que aparecem, mas, poxa, né, quem pode ser esse sujeito passivo? A regra é que qualquer pessoa possa ser sujeito passivo, desde que ele, né, incida na hipótese de incidência, pratique o fato gerador concreto. Aí a lei vai ter essa hipótese de incidência, vai identificar o sujeito ativo, vai identificar ele como sujeito passivo, vai ter a base de cálculo e vai ter a alíquota, né? Então, vejam, né, que é importante isso. Então, qualquer pessoa, em tese, pode ser compelida por lei a pagar tributo, inclusive as pessoas políticas, né?
Então, por exemplo, a União, o Estado, né, e o Distrito Federal, eles podem cobrar tributos um do outro. Pois a gente vai ver que tem uma das hipóteses que não pode, né, que é imune. Então, assim, a União, por exemplo, o Estado, o município, não pode cobrar um do outro impostos. Mas impostos é uma única espécie, né? Mas as demais ele pode. Por exemplo, taxa, contribuição de melhoria, os entes políticos podem cobrar um do outro, tá bom? A gente vai ver um pouco disso também um pouco mais para frente, né, de forma mais intensa. Autarquias também, né, pode ser sujeito passivo. Então, as autarquias, né, pessoas jurídicas de direito público, que em nível administrativo, elas são imunes a impostos, né, mas elas poderão vir a pagar taxa ou contribuição de melhoria, tá bom? É a mesma coisa que acontece, né, com a pessoa política. Nas autarquias, é a mesma coisa. Já as empresas públicas, né, e as sociedades de economia mista, elas não têm isenção, né, não tem isenção não, perdão, não tem imunidade, tá? Isenção, às vezes, pode ser que pode ser criado por lei. Então, elas têm ali uma capacidade, né, passiva, né? Então, pode ser sujeito passivo. A capacidade tributária dela passiva é plena. Empresas privadas, né, e os particulares têm capacidade tributária passiva também plena, né? Então, pode ser, em qualquer momento, pode ser cobrado. O que a gente precisa tomar cuidado? Só com a questão da imunidade, né? E aí, essa imunidade, ela está relacionada a uma única espécie de tributo, que são os impostos, tá bom? Então, o imposto, né, a União não pode cobrar do Estado, o Estado não pode cobrar da União, nem o município cobrar do Estado, nem cobrar da União, enfim, tá? O imposto não pode, é imune. Já taxas, contribuição de melhoria, podem sim ser cobrados um do outro. Tudo bem? Tranquilos? Conseguiram entender esse aspecto? Então, é bem importante, às vezes, isso, tá? Então, vejam que aqui, né, quando a gente identificar o sujeito passivo, o que vai surgir para nós? Vai falar, puxa, se são pessoas jurídicas, né, são entes políticos, né? Aí a gente olha lá, União Federal, Estado, município, Distrito Federal, e fala assim, será que eles podem cobrar impostos um do outro? A impostos, a gente viu que tem imunidade, está lá no artigo 150, né? Inciso 6º da Constituição. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Então, a gente tem ali uma imunidade, tá? Mas é com relação a impostos. Então, tributo é gênero, que comporta, né, essas três espécies. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. O imposto, imune, já a taxa e contribuição de melhoria pode ser paga, tá bom? Assim vai acontecer também com as autarquias, tá? Não, são imunes à cobrança de impostos dos entes políticos. Já empresas públicas, sociedade de economia mista, elas não têm essa imunidade. E aí o particular, também seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, também não, né, tem capacidade tributária passiva plena, tá bom? Então, a gente identifica aí, né, dentro dessa relação tributária obrigacional, o sujeito passivo. Muito bem, minha gente. Tranquilos? Tudo bem até aqui? Opa.
Obrigado, Luiz. Me digam aí, né, vocês conseguiram compreender essa parte, pelo menos até ali o sujeito passivo? Tá tudo certo? Veja, né, a gente, para os que chegaram um pouquinho aí mais tarde, a gente tratou aqui da natureza jurídica dos tributos, né, e aí aqui a gente tem uma facilidade, muito embora identificar a natureza jurídica seja uma tarefa da doutrina, né, encontrar a forma, né, o que é aquilo ali, juridicamente, né, dentro do mundo jurídico, então descobrir a natureza jurídica é descobrir o que são os tributos dentro do direito. Nós temos uma certa facilidade aqui em direito tributário, porque está no artigo 4 do Código Tributário Nacional a identificação ali da natureza jurídica. Então, o que ele diz ali em grande medida, né, no artigo 4º? Ele fala assim, olha, o tributo, ele se presta a abastecer os cofres públicos. Pouco importa, né, a sua designação, né, as suas características, pouco importa também a destinação desse produto arrecadado, isso não é matéria que vai interessar o direito tributário. Ao direito tributário, né, vai importar, né, a gente identificar quais são as hipóteses de incidência, para a gente conhecer as espécies, né, tributárias, que vão se desdobrar aí, né, na teoria tricotômica, no imposto, na taxa, na contribuição de melhoria, ou, se a pessoa ela for favorável, né, a quíntupla, né, a gente vai perceber que, além dessas três, nós temos ali um empréstimo compulsório e algumas contribuições sociais. Então, o que vai mandar, né, essa hipótese de incidência, né, ou hipótese de fato gerador, né, vai importar muito para nós aí, para a gente conhecer essa natureza jurídica, tá bom? Aí, ele pouco importa, né, o destino disso, então não está preocupado, e também não está preocupado com o nome, não está preocupado com as características, né, então é isso que diz lá o artigo 4º, tá bom? E aí, o que a gente começou, né, a também, né, aprofundar um pouco mais sobre as características do tributo, o que precisa ter, né? Aí associamos ele, como a gente está tratando aqui dos diplomas legais, o tributo, né, ele, para ser criado, para ele ser majorado, para existir uma hipótese ali de uma obrigação acessória, para ter, por exemplo, um perdão, né, uma série de coisas, necessita da lei, né? E aí a gente estava observando também aqui que, para existir uma lei, né, de natureza tributária, precisa estar presente a hipótese de incidência, precisa estar presente ali o sujeito ativo, o sujeito passivo, a base de cálculo e a alíquota, né? E aí a gente vai ver que isso, né, constitui um tributo, né? Então, nós vamos ter ali a relação obrigacional tributária, né? A gente vai ver que precisa ter esses elementos. A depender da hipótese de incidência, aí ela vai ser ou imposto, ou taxa, ou contribuição de melhoria. E aí a gente estava analisando, nós estamos, né, analisando esses elementos do tributo, tá bom? E aí a gente viu ali, né, um pouquinho da hipótese de incidência, vimos um pouco do sujeito ativo, né, e alguns desdobramentos do sujeito ativo, como competência, capacidade, parafiscalidade, né, algumas questões desse tipo. E vimos também aí, por fim, né, a questão do sujeito passivo, tá bom? E agora a gente vai ver um pouco mais aí sobre tributos e depois a gente vai alinhar todas essas espécies. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma colocação, dúvidas, comentários? Me digam aí. Vejam, né, que aqui, o direito tributário é uma matéria de direito público. Então, a lei, ela tem uma preponderância muito grande, tal como no direito penal, no direito constitucional, no direito administrativo, né? E não podia ser diferente aqui no direito tributário. Depois, a gente ainda vai aprofundar mais um pouco disso, né, quando a gente estudar ali os princípios constitucionais, tá bom? Tudo bem, minha gente? Tranquilos aí? Professor, tá tudo bem. Mas agora eu estou jantando. Muito bem, então vamos prosseguir, né? Veja aí,
né, para a gente ter um panorama, de novo, do tributo, para que a gente reforce, né, essa ideia, para que a gente compreenda bem aí o direito tributário, nós vamos perceber, né, que nós temos uma definição de tributo, está lá no código, no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Nós vamos ver que é toda prestação, né, pecuniária, compulsória e moeda corrente, né, ou que nela se possa exprimir, não pode ser um ato ilícito, né, vai ser cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada, enfim. Mas o tributo, né, quem elaborou esse conceito de tributo foi o professor Rubens Gomes de Souza, né, que trabalhou no anteprojeto. E aí, né, veio a se concretizar no artigo 3º do CTN, a gente já viu um pouco disso, né, esse conceito de tributo. A outra coisa importante que a gente tem, perceba assim, né, se nós temos, por exemplo, a definição legal de tributo, e isso não se choca com a Constituição, a gente vai perceber aquela, como que eu poderia dizer para vocês, né, aquela questão, né, da lei no tempo. A nossa Constituição é de 88, por exemplo, o nosso Código Tributário Nacional é de 66, de 66. Então, o que a gente percebe, né, quando a gente estuda a matéria de direito constitucional? Nós precisamos identificar se o Código Tributário Nacional ele foi recepcionado pela Constituição, porque se ele não foi recepcionado, ele está revogado, né? No caso aqui, a gente vai ver que, em grande medida, né, esses conceitos eles foram todos recepcionados pela Constituição, tá bom? E aí nós vamos perceber que lá na Constituição, né, a Constituição ela não define, né, o tributo, mas ela permite que a gente tenha noções genéricas, né? A gente consegue identificar que o tributo é uma relação jurídica, né, que vai se estabelecer entre fisco e contribuinte, vai ter por base a lei, né, o pagamento disso, né, a identificação do quanto de beato, né, do que é devido, vai estar estabelecido ali na hipótese de incidência, na identificação do sujeito ativo, na identificação do sujeito passivo, na base de cálculo e alíquota. Então, a Constituição ela dá essa ideia para nós. Por quê? Ela vai direcionar isso para a lei. E a lei precisa ter esses elementos para se constituir numa relação obrigacional tributária. Tá bom? Então, a gente vai perceber isso da Constituição, mas a Constituição propriamente dito, ela não vai definir para nós nem o tributo, né, nem as suas espécies, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Quem define, né, apresenta um conceito para nós de tributo é o Código Tributário Nacional, está lá no artigo 3º, na primeira aula a gente fez uma análise mais aprofundada dele. Tá bom? Então, é só para a gente identificar isso. Como a gente está falando de dispositivos legais, né, a gente vai se socorrer da Constituição e das leis, né, de um modo geral, né, em especial aqui para nós o Código Tributário Nacional, tá? Porque tem uma grande incidência em várias coisas, mas temos leis especiais também, ou extravagantes, né, que estão fora do Código, tá? Então, é mais para a gente lembrar, tributo tem um conceito, também um conceito legal, que está na lei, né, não está na Constituição, muito embora a Constituição seja uma lei também, é a lei maior. Muito bem. E aí, vejam, né, as ideias que a gente vai tendo, essa ideia, né, puxa, como nasce um tributo, né, como ele surge, como ele vem à luz, né, ao mundo jurídico. Nós vamos perceber, né, que tem uma definição disso, né, e isso está lá no artigo 3º, e a gente vem falando disso, né, a gente vai identificando essas coisas de forma paulatina mesmo, né, a gente vamos observando esse fenômeno, né? Esse fenômeno tributário, né? Que depois vai se constituir numa obrigação tributária. Então, veja que ele, aqui nesse slide, a gente tem uma apresentação, né, mais visual dele, diz o seguinte, ó, o tributo, ele nasce quando? Se verifica no mundo, né? E aí a turma fala, às vezes, no mundo fenomênico, né, no mundo que vivemos, enfim. Um fato lícito, não voluntário, que está descrito na lei como uma hipótese de incidência, em que eu identifico, né, o sujeito ativo, né, eu vejo quem tem competência, né, em geral os entes políticos para fazer isso, eu identifico o sujeito passivo, eu vou identificar ali uma base de cálculo e a alíquota, né?
Então, eu vou enxergar isso. Mas é um desdobramento, né? Eu realizei, por exemplo, né, o fato, por exemplo, de adquirir um imóvel, de me tornar um proprietário de um imóvel na zona urbana, por exemplo. Então, o simples fato, né, de eu adquirir, né, a propriedade territorial urbana, eu incidi na hipótese de incidência do IPTU, né, do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. É um fato lícito, não é multa. Então, está lá, está de acordo com o artigo 3º do CTN. Veja, isso não é voluntário, é imposto para mim. Né? O próprio nome diz, é imposto sobre propriedade territorial urbana. Então, não tem nenhum tipo de voluntariedade. Né? Ali há um poder de império por parte do ente político, né? Da entidade tributante. Então, veja, né, que assim nasce o tributo. Podíamos dar muitos exemplos. Né? Se você pensar, por exemplo, né, em auferir rendimentos, você aferiu, né, um rendimento acima de um determinado limite imposto pela lei, também você está numa situação jurídica, né, em que se identifica uma hipótese de incidência que é um ato lícito, né, não é um ato ilícito, e que você vai ter que participar, né, vai ter uma fração, né, uma proporção, uma percentagem daquele oferimento de renda para a União Federal. Você vai pagar imposto de renda sobre imposto de renda pessoa física, né? Se pessoa física oferir um rendimento, você está numa situação em que se identifica essa hipótese de incidência, é um ato lícito, então eu vou identificar ali a entidade tributante, sujeito ativo, vou identificar nós, né, como sujeito passivos, ali quem oferiu renda, vou identificar uma base de cálculo e vou identificar a alíquota. Né? Então, percebo aí que o tributo ele nasce, né, da realização dessa hipótese de incidência, né, da criação de uma lei, onde vai ter um sujeito ativo, né, entidade tributante, vai ter o sujeito passivo, vai ter a base de cálculo e a alíquota. Tudo bem? Tranquilos? Então vejam, né, que a gente vai depois desdobrando isso. Mas pode ser outro tipo de tributo também, né? Porque aqui ele fala do tributo. Tributo é gênero. Então imagine que você, por exemplo, tem na sua casa a sua casa produz lixo, né? Você põe um lixo lá na rua, tal, passa o lixeiro, enfim. Né? Você tem um serviço público colocado à sua disposição. Você paga a taxa do lixo. Outra taxa, né? Você precisa de uma certidão, por exemplo, né? Colocada à sua disposição, e às vezes a certidão tem custo. Taxa. Percebe? Aí você incide na hipótese de incidência, fato gerador em concreto. A entidade tributante tem uma lei, né? Veja, ele tem competência para tal, ele tem capacidade tributária para cobrar aquilo, identifica você como sujeito passivo, tem base de cálculo, né? E tem alíquota, né? Apura-se quanto é devido, né? Qual é o valor. Tudo bem, gente? Tranquilos? Então é assim que nasce, né, o tributo, né? Quando existe uma lei já, né, criando ele. Essa lei descreve uma hipótese de incidência, né, é feito por uma pessoa que tem competência, né, uma pessoa política, né, então a gente tem o sujeito ativo, temos o sujeito passivo, né, que é o credor, é aquele que incidiu na hipótese, né, no fato gerador concreto, temos base de cálculo e alíquota, portanto, temos ali totalmente, né, o tributo. Muito bem. Então, vejam aí, né? Agora a gente estamos vendo aí disposições legais, né? Dispositivos legais. A gente precisa, né, identificar essa norma jurídica tributária. Então, vejam, nós vamos perceber aí, né, que ela está vinculada numa lei, princípio da legalidade, né? Então, qualquer norma jurídica tributária, ela só pode ser vinculada, né, ou veiculada por meio de uma lei editada por quem seja competente. Né? Nós vamos consultar
na Constituição, né, Federal, para saber quem é o ente político competente, porque lá a gente tem uma repartição, né, de capacidade e competência tributária, capacidade e competência tributária. Então, nós vamos ver lá que ele vai falar assim, ó, tem impostos que são impostos da União, tributos, né, espécies, né, de modo geral. Mas vamos falar dos impostos aqui, que é uma espécie. Então, eu tenho imposto que é da União Federal, eu tenho imposto que é do Estado, eu tenho imposto que é do município, né, eu tenho imposto do Distrito Federal, percebe? Então, a Constituição, ela que faz essa divisão, né, de competência. Então, assim, quando eu olho para a norma jurídica tributária, tem que ser editada uma lei, precisa ser essa pessoa, né, esse sujeito ativo competente para tal. Como regra geral, né, já falamos um pouquinho disso ainda na aula de hoje, as espécies tributárias, elas, em geral, são criadas por meio de lei ordinária, né, salvo duas possibilidades que a gente tem de ser editada a lei complementar, no caso do empréstimo compulsório e nos impostos residuais da União. Depois a gente vai ver. Mas a regra, né, é que a norma legal, né, para criação, majoração, o tributo, né, o perdão, né, ou a isenção, enfim, é uma lei ordinária. Então, a gente precisa identificar isso, né? E aí, nós temos essas hipóteses excepcionais, né, que aí estão ali no artigo 154, inciso 1 da Constituição. Então, ele põe lá que pode ser criadas, né, por meio de lei complementar, o empréstimo compulsório e os impostos residuais da União. Outra pergunta que a gente tem, fala, puxa, e aí, né, e a medida provisória? A medida provisória pode criar tributo? Será que a medida provisória? Também é uma pergunta que a gente faz lá no direito penal. Será que medida provisória pode criar lei penal? E a gente vai perceber, né, que nessas hipóteses aqui, tanto da penal quanto do direito tributário aqui, a gente tem aqui o princípio da reserva legal, né? A gente tem o princípio da legalidade de forma mais ampla, né? E a gente tem o princípio da reserva legal. Veja que não pode ser qualquer espécie legislativa, precisa ser lei ordinária e, excepcionalmente, lei complementar. As outras figuras não se prestam, né, a criar tributo. Tudo bem, gente? Tranquilos? Conseguem entender isso bem? Tá tudo jóia aí? Me digam aí, por favor, né? Muito bom, vou entender que sim, né? Tá tudo certo. Muito bem. CPMF foi criada por medida provisória, né? Às vezes ali, ó, a gente tem que lembrar a época, tá bom? Ali, às vezes, ela é uma época, né? Porque a gente teve algumas alterações legislativas aí, tá? Então, tinha época em que podia acontecer algumas coisas, né? Outras já foram mais. Mas a ideia é assim, que às vezes tem uma provocação e depois, dada a necessidade, às vezes eles, né, mudam ali a ideia, né? E aí hoje é a instituição por lei, né? Veja que aí tem dificuldade hoje, a gente tem uma dificuldade grande para instituir hoje imposto sobre grandes fortunas, tem dificuldade para criar um imposto novo, né, porque tem essas dificuldades aí, tá bom? Mas é sempre muito bem lembrado. Então, tomar cuidado, né? Se a gente vê aí, por exemplo, agora, né? Agora, ainda mais que nós temos essa, essa grande, né? Essa grande polaridade, né? É muito difícil ali ter alguém que cria um tributo, né? Em geral, assim, quando tem uma maioria, né, esmagadora, que tem um rolo compressor, né, do executivo, né, e tem a maioria dos partidos ali no legislativo e tal, né, às vezes consegue. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade aí, tá bom? Tranquilos? Vamos ver então agora, né, algumas hipóteses de incidência, tá bom? Então veja aí que é um desdobramento, né, dessa forma da gente ver essa obrigação tributária, tá? Muito bem. E o que seria, né? A gente já viu também de forma mais rápida, né?
o que é essa hipótese de incidência. A hipótese de incidência é um nome usado, né, pelos doutrinadores modernos agora, né? Veja que a lei ela ainda fala em fato gerador, né? E os autores mais antigos, os clássicos, eles falam em fato gerador. Então, aqui, né, a gente precisa saber que a hipótese de incidência é aquela que está estabelecida em lei, né? Depois que é uma hipótese, depois de realizado, ela é um ato concreto. Já, então, na linguagem passada, a gente falava em fato gerador em abstrato e fato gerador em concreto, tá bom? Hoje a gente fala em hipótese de incidência, né, em fato concreto, tá bom? Então, é mais para a gente ter essa ideia, tá? Muito bem. Mas a hipótese de incidência é aquilo que vai caracterizar a espécie de tributo, né? E aí a gente vai ver, né, cada uma delas, tá? Mas a explicação, né, essa explicação em fato gerador, né, fato gerador em abstrato, a gente tem, né, inclusive isso, né, na própria legislação, tá? A hipótese de incidência, né, vem aí, né, de autores modernos, mais modernos, como o professor Paulo Barros Carvalho, né, uma sumidade, né, já está velhinho e tal, foi aluno do professor Geraldo Ataliba, né, então a gente tem todas essas características, mas a gente tem que ficar de olho aí nessa nomenclatura, tá bom? A hipótese de incidência, né, vai estar associada a uma linguagem mais antiga, que é o fato gerador, né, em abstrato. Muito bem. Então, veja aí, eu trouxe uma lâmina aí para vocês darem uma olhada, que é assim, a hipótese de incidência, ela é o fato que está descrito na lei, que, se acontecido, ele vai fazer nascer essa relação jurídica tributária, que tem por objeto uma dívida tributária, né? Vai abastecer ali os cofres públicos. Para o professor Geraldo Ataliba, né, a hipótese de incidência é o fato descrito em lei, se e quando acontecido, faz nascer para alguém o dever de pagar um dado tributo. Então, se a gente imaginar, né, a hipótese de incidência de um imposto, né, e aí a gente vai ter que identificar depois qual é o imposto, né, quem é a pessoa jurídica. Já falou aqui, né, se você, por exemplo, adquire uma propriedade urbana, né, você vai incidir na hipótese, né, você vai praticar aquele fato gerador concreto de pagar IPTU. Né? Então, o simples fato de você ser proprietário de um imóvel urbano vai levar você a ser um devedor do tributo IPTU. Assim como se você for proprietário de um veículo automotor. O professor recebeu uma grana, comprei uma Lamborghini, uma Ferrari. E, parabéns. Né? Mas você incidiu numa hipótese, né? Praticou ali a hipótese de incidência, está descrito em lei, você é um devedor do IPVA, Imposto sobre Propriedade Veículo Automotor. Professor, me capacitei, me formei, estou trabalhando agora, estou ganhando uma grana violenta, né? Estou oferindo altos rendimentos. Parabéns. Né? Você incidiu na hipótese, né, de dever imposto de renda. Você oferiu renda. Né? Tem lá uma lei, pessoa jurídica tributante, né? Você deve à União imposto de renda pessoa física. E aí, assim sucessivamente, a gente está falando de impostos, né? Mas a hipótese de incidência pode ser uma taxa, né? Se você usa um serviço público, pode ser uma taxa. Professor, você não sabe o que aconteceu. Construir o prédio do fórum, né? Arrumar as ruas, né? Veio alguns prédios públicos, o imóvel onde eu moro valorizou muito. Você incidiu na hipótese de contribuição de melhoria. Percebe? Então, essa hipótese de incidência é aquele fato descrito na norma em que, se realizado, se quando realizado, vai tornar ali, vai ter uma relação jurídica obrigacional tributária. Tudo bem? Então, vejam aí, né? Importante. E aí tem a questão da nomenclatura que a gente falou, ó, hipótese de incidência, né? Tributária.
está no mundo normativo, está na norma. É diferente do fato imponível, né, do tributo, que está no mundo físico, então é a realização do ato. Então, hipótese de incidência é o fato gerador em abstrato. O fato impunível é o fato gerador em concreto. E aí ele põe lá, hipótese de incidência tributária, né? É o tipo tributário. O fato impunível é o acontecimento típico do tributo. Né? Fato gerador é uma expressão equívoca, né? Pois ela não diz se é uma hipótese de incidência ou se é um fato impunível. E aí a gente usa a expressão, né? Fato jurídico em abstrato para o tipo tributário e fato jurídico em concreto, né? Para o fato típico realizado, né? Ou seja, o fato imponível. Então a gente não pode, né? Confundir as expressões. Então, hipótese de incidência, né? E fato impunível são coisas distintas, né? Quando a gente fala na hipótese de incidência, né, ou do fato gerador em abstrato, eu estou falando da norma. E quando eu falar, né, em fato gerador em concreto ou fato imponível, é que eu estou realizando o que está na norma. Tudo bem? Então, é uma questão, né, de se familiarizar com a linguagem, mas não tem dificuldade, tá bom? É mais da gente conseguir entender isso, né? Eu acho que aqui no slide está bem explicadinho. Na medida que vocês forem lendo e tendo contato com a matéria tributária, fica mais fácil, né? Fica fácil de você identificar. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilos? Então vejam que a gente está passando, né, por cada um dos elementos aí, da norma tributária, né? Estamos falando de diploma legal. Tudo bem? Os demais aí, tudo bem? Alguma pergunta? Está fácil a compreensão? Vocês estão conseguindo entender direitinho? Está tudo beleza, né? Muito bem, minha turma. E ainda aí, ó, né, temos alguns desdobramentos, né, mas um pouquinho de desdobramento aí sobre hipótese de incidência ainda, né? Então vejam, né, que não sai nada fora disso do que a gente está falando, né? Mas é sempre para a gente no sentido de gravar, de guardar, de ver ali uma característica, né? É bem importante. Olhar ali alguns autores, né, que se destacam, enfim. E coloca assim, ó, enquanto não ocorre a hipótese, né, ocorre o fato impunível, a fazenda ela não pode cobrar o tributo. Né? O tributo ele nasce quando o fato impunível do tributo se ajusta rigorosamente à hipótese de incidência tributária. É o princípio, né, da subsunção. Então, aqui, o que a gente vai observar? É igual lá no direito penal. Né? Realizou o tipo penal, é como se está vestindo uma luva. Né? Aqui, na hipótese de incidência, eu tenho uma previsão legal, né, que é a hipótese de incidência, e eu tenho a realização daquele fato, que é o fato imponível, e aí sim, realizou isso, a partir dessa concretização, há uma subsunção, né, entre a hipótese de incidência e o fato imponível, gera tributo. Então, é isso que quer dizer. Né? E aí, lá, no direito penal, a gente usa a tipicidade, fala, olha, mas a gente usa também essa expressão, o princípio da subsunção. Muito bem. Poxa, será que deu uma travada? Me ouvem bem aí? Tá meio, deu uma travadinha? Muito bem, muito bom. E aí, né? Maravilha, obrigado, gente. De vez em quando tem esses problemas, acho que é a chuva, né? Pode ser outra coisa, mas acho que a chuva de vez em quando atrapalha nós na internet. Aí veja, a gente tem um autor, né, o Albert Hensel, aí, ó, que é considerado o jurista pai do direito tributário. Ele diz lá, abre aspas, né? Não se deve pagar tributo se realizas em, se realizar em todos os aspectos, né, a hipótese de incidência. Né? Só deve pagar tributo quem realiza isso na íntegra, né? E aí vejam, né, que ainda mais, né, nós temos ainda, falando de hipótese de incidência,
Ele diz lá, ó, que a lei que cria, né, o tributo, ela deve identificar a base de cálculo e a alíquota. Né? E aí a gente vai ver, puxa, mas para que serve a base de cálculo? Para que serve a alíquota? Né? Para chegar a esse quantum de beato, um valor devido, né? Muito parecido, né? É bastante parecido, não é a mesma coisa, com a obrigação, direito das obrigações que vocês viram em direito civil. Né? Então, lá tem o direito obrigacional, tem a relação, né, obrigacional, temos lá o devedor, o credor, enfim, né? Toda aquela relação de direito civil. Aqui a gente tem uma relação obrigacional tributária. Então, veja que aqui é um destaque, né? Ele vai identificar a hipótese de incidência, mas vai surgir também a identificação do sujeito ativo, sujeito passivo, e aí sim, base de cálculo e alíquota, né? Então, precisa, para a gente poder analisar o tributo, se ele é devido ou não, enfim, né? Nós vamos precisar de olhar todos esses elementos, que é uma criação da lei. Então, é sendo um tributo criado, né? E aí ele incidindo, né, nessa hipótese de incidência, praticando o fato impunível, identificando ali o sujeito ativo como competente para tal, né, para instituir ou criar esse tributo, e o sujeito passivo realizando o fato, identificando base de cálculo e alíquota, chegando um valor, né, de 10. Tá? Então, veja, através, né, da base de cálculo e da alíquota é que chegamos ao quantum de boiato, ao valor devido. Né? Então, é importante também a gente conseguir fazer essas identificações, tá bom? Fazemos isso aí, a gente identifica, né, essa hipótese de incidência. Opa. A gente identifica a hipótese de incidência, depois a gente vai identificando, né, vai localizando ali o sujeito ativo, o sujeito passivo, que é aquele que realizou o fato impunível, né, e aí a gente vai perpassar pela base de cálculo e pela alíquota para saber o valor. E aí aqui, né, em grande medida, a gente tem os profissionais de finanças, né, finanças, contabilidade, enfim, né, as pessoas que trabalham ali no setor fiscal, né, aí eles trabalham com números, né? Enquanto nós, aqui do direito, a gente trabalha com esse conceito, lógico, a gente trabalha com números também, né, mas em menos intensidade, né, do que os profissionais, os financistas, aí, de um modo geral, e contabilistas, né? Muito bem, então veja aí, a gente também, né, nós temos definições e conceitos da base de cálculo. Então, aqui que a gente observa, né, que não tem um conceito lá de base de cálculo, a gente tem uma ideia, né, quando se fala em base de cálculo, surge para nós aí uma dimensão, né, de valores. Aqui o professor Geraldo Ataliba diz o seguinte, ó, que a base de cálculo, ela é a dimensão da materialidade do tributo. Ele põe lá, o Geraldo Ataliba, né, é a perspectiva dimensível do aspecto material da hipótese de incidência tributária. Vejam que os nomes, né, são bem complexos, mas o que é? É o valor, é o patamar, né? É a materialidade, né? A matéria ali que vai envolver chegar num determinado valor. E aí vejam, né, que aí ele coloca aqui os nomes técnicos, né, que aí a gente está no âmbito jurídico, né, conceitual, né, estamos dentro de uma ciência, então é importante a gente saber essa nomenclatura aí mais complicada, tá bom? Veja que é uma dimensão, é um padrão, é um valor ali, né, é a base para que vai servir, né, do cálculo. Vejam, né, que isso, né, mantém sempre uma relação lógica, né? Tem uma correlação ali. Aí põe assim, que essa base de cálculo deve necessariamente guardar uma correlação lógica com a hipótese de incidência tributária. Ele dá os exemplos. Imposto de renda, a hipótese de incidência é obter rendimentos. A mesma coisa se a gente fizer algumas variações, né? Com relação a impostos. O fato de você, por exemplo, adquirir uma propriedade, aquele valor, ele tem um valor venal. Desde que o município ele se preocupa em atribuir um valor venal àquele seu imóvel. Do valor venal, serve de base para o cálculo do imposto. Então, a gente tem uma dimensão material.
os seus rendimentos, né? Tirar das deduções legais, vai chegar no valor, né? Então, isso vai ser vai ser de base de cálculo para a apuração do que é devido no imposto de renda. Assim, o PVA também, ele vai atribuir, né? Tem aquela tabela, né? Tabela de valores dos veículos, né? A partir dali, né? Estabelecido um valor oficial. A gente tem uma base de cálculo, né? Vai aplicar ali uma alíquota, né? Uma percentagem, né? Vai se estabelecer um critério legal, mas a base vai ser aquele valor, né? E assim sucessivamente, tá bom? Para todas as demais coisas. Então, veja, né, que a base de cálculo, aí, no caso do imposto de renda, a base de cálculo é a renda líquida, né? Então, é aquele valor bruto com as deduções legais, né? E vai chegar ali, né, a um valor do que é devido, né? Então, ele põe ali que a renda líquida é a renda global feita os abatimentos que são permitidos por lei. Então, quando a gente olha no imposto de renda, fala, puxa, posso lançar meu filho? Né? Aí vai lá no Neide, pergunta para ele, aí, Neide, posso colocar meu filho aí? Né? Ah, passei num profissional de saúde, posso também abater? Aí, se for permitido por lei, ele vai falar, pode abater. Né? Aí a gente tem o que é esse total, valor global, mais as deduções legais, vai chegar, né, nessa base de cálculo, para aplicar ali uma alíquota, vai chegar no valor do tributo. Tranquilos? Não é difícil não, né? Então, assim, para nós o direito é mais conceitual, né? Já o Neide tem que ficar lançando lá no programa para chegar no valor. Muito bem. E a alíquota, né? A alíquota também, a gente tem uma definição. Percebo que no direito a gente adora, né? Conceito, definição. Ele põe ali, a alíquota é o critério legal normalmente expresso em percentagem que, conjugado com a base de cálculo, permite que se apure o quantum deberato, né? O valor devido, né? Base de cálculo versus alíquota, vai lá dar o valor, né, apurado, né? O Estado gosta muito disso, fica de olho em você, é por isso que tem fiscalização. A gente viu lá, né, nas operações tributantes, né? Então, ele cria, ele fiscaliza e ele cobra. Né? Então, o Estado, isso é atividade estatal típica, né? Por quê? Precisa abastecer os cofres públicos. E aí, eu vou empregar todo esse dinheirama aonde, professor? Isso não é problema de direito tributário, né? Aí, no orçamento público, né, vão fazer lá as destinações devidas, né? O direito financeiro vai ficar de olho nisso. Né? O direito tributário não vai se interessar por esse assunto, como está mencionado lá na sua natureza jurídica, no artigo 4º do CTN, tá bom? Então, vejam aí que a gente tem, né, muitas características. E aí, vejam, né, onde a gente adiantou um pouquinho, né, quando a gente estuda tributo, nós vamos ver aí, né, que a gente tem diversas espécies, né? Então, o tributo é gênero, que vai comportar ali algumas espécies, tá? Vimos aí bem rápido, né? Hoje a gente veio um pouco mais, de forma um pouco mais vagarosa, né? E a gente vai entender, né, mais sobre o direito tributário, né? Vamos ver ali as espécies normativas. Então, nós temos aí uma classificação jurídica, né, que ela vai identificar essas espécies de tributo. Veja, né, ele diz aqui, isso daqui não é só relevante do ponto de vista didático, né, para a gente conhecer, mas é importante para a própria matéria de direito tributário. Ele diz aqui que o direito tributário positivo, tanto legal, né, ele separa tributos em espécies, né, e dependendo da forma, né, como as identificamos, a gente tem uma série de interpretações desses institutos, e aí a gente pode fazer os aprofundamentos, né, devidos aí, tá bom? Existem várias correntes também, né? Isso é natural. A gente vai perceber que existem várias correntes sobre esse assunto. Então, algumas vão identificar 2 espécies, outras 3, outras 4, outras 5, né? A gente já falou um pouquinho disso, né? Que o que mais se destaca aqui na doutrina, o que mais se destaca na jurisprudência, são, né, a teoria tricotômica, né, que divide as espécies em 3, impostos, taxas e contribuição de melhoria, e uma outra, né, que é quíntupla, né, que divide ali as espécies em 5, além das 3, impostos, taxas e contribuição de melhoria,
nós temos ainda o empréstimo compulsório e algumas contribuições especiais, tá bom? Então, essas duas correntes, elas é que mais são aceitas, tá bom? Vão perceber também, né, de forma um pouco mais depois devagar, né, ao longo dos estudos aí, vocês vão perceber que a teoria tricotômica ela é mais aceita pela doutrina e a teoria quíntupla, né, ou ali a teoria das 5 espécies, ela é admitida pelo Supremo Tribunal Federal por conta que encontra essas espécies na Constituição, e aí é uma forma de se observar, né? Vou falar, além do imposto, da taxa, da contribuição de melhoria, a gente enxerga ali o empréstimo compulsório e algumas contribuições, né, especiais ou sociais. Então, é uma ideia, tá? Vocês vão ver que essas duas são as que são bem aceitas mesmo. As outras de 2, 4 não são tão aceitas, né? Não caiu no gosto popular, né? No gosto da turma aí do direito. Então, vejam, né? A teoria tricotômica, ela divide imposto, taxa e contribuição de melhoria. Aí fala, puxa, professor, mas como eu consigo identificar isso, né, no sistema tributário? Como eu vou conseguir identificar isso, estudando o direito tributário? Aí nós vamos perceber que tanto a Constituição fala disso, quanto o Código Tributário Nacional. E aí, para a gente identificar, conseguir enxergar essa teoria tricotômica, a gente tem alguns dispositivos legais, né, que a gente vai poder apreciar junto aqui, tá? E aí, então, vamos a eles. Por exemplo, né, o artigo 5º do Código Tributário Nacional, ele diz assim, ó, são tributos. Então, tributos são gêneros, né, é o gênero. São tributos os impostos, a taxa e a contribuição de melhoria. Com base, né, nesse artigo 5º do CTN, nós vamos perceber que a teoria tricotômica ela também tem, né, um olhar legal. Mas veja, nosso Código Tributário Nacional é de 66, né? A nossa Constituição é de 88. Ainda assim, né, na Constituição, a gente vai ver ali no artigo 145 que ele também faz referência, né, ao que a lei faz. Então, ele diz assim, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos, 2 pontos. E aí ele coloca imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mas aí ele põe aqui impostos, e aí não tem nenhum acréscimo. Aí ele põe assim, taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetivo ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuintes ou postos à sua disposição. Vejam, né, que aqui ele também fala bastante, né, de forma pormenorizada aqui, das hipóteses de incidência da taxa. E, por fim, ele no inciso 3º, ele fala da contribuição de melhoria. E ele diz o seguinte, ó, no inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, ele também, aqui no artigo 145, ele apresenta as 3 espécies. Então, a teoria tricotômica também ganha força, né, no artigo 145, aqui, incisos 1, 2 e 3. Muito bem. Mas a Constituição ela vai para além disso, né? Depois ela vai apresentar para nós mais duas formas, tá? Que são duas espécies de tributo, mais 2 espécies. Então, assim, a tricotômica, né, em matéria doutrinária, se você apreciar o artigo 5º do CTN e o artigo 145 da Constituição, nós vamos chegar a essa conclusão, né? De que tem ali as 3 espécies. Muito bem. Que são essas daí, né? Impostos, taxas e contribuição de melhorias. Esses são os tributos. Né? Mais uma vez aí está de maneira mais visual, né? E aí a gente tem... Opa, peraí, parece que travou aqui, mas vamos lá. Opa. Um minutinho só. Está demorando para responder aqui. Deixa eu tomar uma água, né? Muito bem. Mas o que a gente vai observar enquanto ele está
Ah, entrou. Muito bem. Vejam, né, que aí nós temos agora um olhar, né, para essa teoria das 5 espécies, né, quíntuplas aqui. É uma teoria, né, atualmente ela é adotada pelo Supremo, então ele identifica lá o artigo 5º, o artigo 145 e vai apontar mais 2 espécies para nós. Então vejam, né, que depois a gente vai também identificar ali lei ordinária, né, e lei complementar. Então vejam que ele fala dos impostos, ele fala das taxas, ele fala da contribuição de melhoria. Mas ele vai também, né, identificar em matéria constitucional o empréstimo compulsório e as contribuições especiais, né, ou sociais. Mas aqui a gente já vê, né, aquelas mesmas 3 da teoria tricotômica, mais o empréstimo compulsório e mais as contribuições sociais. E aonde está isso? Está no artigo 148 e 149 da Constituição. O que diz o artigo 148? Ele diz assim, ó, a União, mediante lei complementar, veja que agora não é mais lei ordinária, né? Então, ele fala assim, ó, mediante lei complementar, poderá instituir, e aí grifado, empréstimos compulsórios. Ele põe lá, incisos 1 e 2, né? Inciso 1, para atender despesas extraordinárias, decorrentes, por exemplo, de calamidades públicas, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. E parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, veja que aqui no empréstimo compulsório, quando ele regula também o empréstimo compulsório, aqui ele já se preocupa com a destinação do produto arrecadado. Veja que é diferente, né, dos tributos de forma geral, né, e das espécies de impostos, taxa e contribuição de melhoria. Quando ele apresenta, né, o empréstimo compulsório, né, com essa identificação, por exemplo, da guerra, enfim, de um investimento público, ele, no parágrafo único, ele fala assim, aqui sim é importante, né, o destino desse tributo. Percebe? Então, aqui, né, diferente, é uma norma que excepciona aquela norma geral lá, da natureza do tributo, que corresponde ao artigo 4 do CTN. Muito bem. E o artigo 149, ele diz assim, ó, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observando que dispõe os artigos 146, inciso 3º, artigo 150, inciso 1 e 3, sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições que alude o dispositivo. Então, vejam, né, que os artigos aí, 148 e 149, ele apresenta para nós 2 espécies tributárias que não estão no artigo 5º, nem no artigo 145. Né? Então, eles apresentam para nós, e aí aqueles que estão no artigo 5º e 145 são criados por meio de lei ordinária. Esses 2 aqui, né, que formam essa teoria das 5 espécies, quinto, ele nos mostra que nós temos aí, né, empréstimo compulsório e contribuições, né, sociais. E esses 2 impostos, eles são instituídos por meio de lei complementar. Diferente, né, dos demais, porque a gente está falando de dispositivo legal. A gente vai ver a fonte do direito tributário, vamos ver um pouquinho, né? Percebe? E aí a gente identifica, então, se você fizer uma análise sistemática da Constituição, vocês vão perceber que, né, passado ali, os anos de 1966, né, Código Tributário Nacional, quando a gente chega em 88, né, os artigos 148 e 149, eles acrescem, né, duas espécies de tributo. Então, a gente precisa olhar isso. Por isso que, do ponto de vista do Supremo também, né, ele adota essa teoria das 5 espécies, né, ou quíntupla, né, teoria quíntupla, não tricotômica. Tudo bem? Tranquilos? Não é difícil isso, né?
uma questão de identificação. Aqui a gente leu, né, os dispositivos, que é para a gente tomando um contato, né, maior com a matéria. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilos aí? Alguma pergunta, alguma colocação? Vocês já tinham visto isso, né, anteriormente? Já tinham escutado falar? Me digam aí. Muito bem, vamos lá, vamos prosseguir, né? Tá todo mundo louco aí para assistir o jogo do Corinthians, né? Vamos ver aqui, peraí, que vocês falaram alguma coisa aqui, mas eu perdi que eu estava pulando, passando slide. Tudo bem, um pouco com o Jacques ontem e tal, isso aí, tudo bem, maravilha. É bem importante, né, essas questões aqui. Veja que também o direito tributário, olhando do ponto de vista jurídico, né, ele é muito conceitual, tá bom? E aí, lógico, né, não foge das outras disciplinas. Então, a gente precisa entender a lei, né, conhecer os dispositivos legais. Nós precisamos também, né, conhecer a doutrina, a doutrina se debruça sobre alguns assuntos, e a gente precisa conhecer a jurisprudência, tá bom? Então, não tem a forma de se estudar direito, é a mesma, tá? Então, a gente vai ver ali os dispositivos legais, doutrina, jurisprudência, né? Muito embora vocês vejam que aqui, né, é uma matéria mais conceitual, né? Depois que a gente tiver um pouquinho mais avançado, talvez a gente, né, estude mais, né, desse ponto de vista jurisprudencial, tá bom? E aí vejam, a primeira espécie que nós temos aí é o imposto. Então veja que o imposto ele vai ter algumas características, muito embora, né, a gente tenha lido lá o artigo 16 ontem, né, tivemos uma ideia do que seja isso, mas agora o momento apropriado é esse, tá bom? Então veja aí, o imposto é uma espécie de tributo, então, ó, é o tipo de tributo que tem por hipótese de incidência um fato qualquer, não consistente numa atuação estatal. Aí a gente identifica, né, nesse conceito, que o tributo, o tributo imposto, ele não é vinculado a uma atuação do Estado. O fundamento de validade do imposto é o poder de império da entidade tributante. O imposto, ele é também chamado de tributo sem causa, pois não é necessário que o Estado faça alguma coisa, né, ou qualquer coisa para poder cobrar esse imposto. Então, o Estado, o que ele vai fazer? Ele vai pesar sobre você, né? Então, ele vai falar assim, ó, o simples fato de você ser proprietário, você me deve uma grana. O simples fato de você doar uma quantia em dinheiro, você me deve imposto. O simples fato de você possuir um veículo, você já me deve. Veja que o Estado ele não faz nada para ajudar você a comprar o carro. Ele não faz nada para ajudar você a comprar a casa. Ele não te ajuda a oferir rendimento. Né? E se você estiver naquela situação, né, naquele estado ali, o Estado ele não precisa dar contrapartida nenhuma. Né? Só com base nesse poder de império, ele cobra o imposto de você. Por isso, o nome é imposto. Não é nada espontâneo, percebe? É imposto. Você está obrigado a cumprir isso, tá bom? E aí nós vamos perceber, né, nós já vimos, né, nós vamos perceber nessas coisas, que o conceito disso está no artigo 16 que a gente acabou lendo ontem, tá bom? Então, eu trouxe ele aqui também, né, nos slides, para vocês. Então, veja aí, ó, imposto, né, se a gente olhar, né, de forma mais visual, o imposto, ele tem como hipótese de incidência ou um comportamento do contribuinte ou uma situação jurídica na qual ele se encontra. Então, assim, se você tiver um tipo de comportamento, ou se você tiver em uma dada situação jurídica, posso cobrar o imposto. E aí é o que diz o artigo 16 do Código Tributário Nacional. Ele diz assim: imposto é o tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Vejam, né? Então, são
É uma questão mais pesada, né? E aí vejam, né, muitas das coisas que a gente já falou aí ao longo das aulas. Impostos, né? Que tem base, por exemplo, com o comportamento do contribuinte. Então, o contribuinte que faz circular mercadoria, né, que adquire uma propriedade imobiliária, que presta um serviço, vai incidir impostos, ICMS, ITBI, ISS, né? E situações jurídicas. A gente já falou, tornou-se proprietário de uma propriedade urbana, deve IPTU. Se tornou proprietário de um veículo automotor, deve IPVA. Ah, conquistou uma propriedade territorial rural, deve ITR. Então vejam, né, que a gente vai fazer essa identificação. Impostos, né, ele tem algumas classificações. O imposto, ele pode ser direto, pode ser indireto. Os impostos diretos, eles não repercutem, são pessoais. E os indiretos, eles repercutem e são reais, né? Então, veja que aqui, né, a gente tem aquela grande divisão lá do direito civil, né, que vocês aprendem lá no início do direito civil, em direito pessoal e em direito real. Né? Direito pessoal, tudo que envolve pessoa, né, seja ela natural ou jurídica, né, como, sei lá, uma característica típica da pessoa, e a outra é por conta, né, da res, coisa, né, direitos reais, coisa. Né? Aqui, em grande medida, a gente vê aí, né, a condição de proprietário. Eita lasqueira, hein? Eu nem percebi. É isso aí, verdade, viu? Pois eu conserto aí, que vocês já anotem aí também para consertar, tá bom? Valeu aí pela observação. Muito bem. E aí, aqui, a gente fala um pouquinho do que é, né? O que é essa classificação? Né? Então, essa que a gente já apresentou, né? Fala dessa questão da repercussão econômica, né? Então, está lá impostos pessoais, né? São aqueles que incidem sobre pessoas. Por exemplo, imposto de renda. Impostos reais, res, coisa, incidem sobre coisas móveis ou imóveis. IPTU, né? Imóvel. IPVA, bem móvel, né? Veículo automotor. Né? Para o direito, todos os impostos, né, têm essa característica pessoal, porque vai estar lá no sujeito passivo. Pois quem paga-os ou deixa de pagá-los é sempre uma pessoa, né? Física, natural ou jurídica. Sendo que as coisas são somente pontos de incidência tributária. Os impostos diretos são aqueles que não repercutem, né? São aqueles cuja carga tributária econômica é suportada pelo próprio realizador do fato imponível, o contribuinte. Né? No caso, o imposto de renda também é um exemplo. E os impostos indiretos, né? São aqueles que repercutem, são aqueles cuja carga econômica é suportada por terceira pessoa, de algum modo relacionado com o contribuinte. Exemplo, consumidor final, CMS, IPI, enfim, né, algumas questões aí que envolvem substituição tributária. A gente vai vendo quem suporta isso, né? É uma terceira. Portanto, ele fala, né, em repercussão, fala num terceiro, tá bom? Então, é uma classificação também, é uma forma de organizar. Muito bem. E aí vejam, né? Aqui em matéria tributária, e olhando para o imposto, né, que é uma espécie, a gente está estudando uma espécie tributária, que é o imposto, a gente tem lá na Constituição uma divisão, uma repartição de competência. Competência, né, ele indica ali o ente político que tem competência para instituir, para majorar, para perdoar tributo, né, enfim, para criar obrigações acessórias, essas coisas todas. Então, a gente divide aqui, né, os impostos, né, não só impostos, mas taxa, contribuição de melhoria também, tá? Mas os impostos, eles estão bem na dividida, essa repartição de competências. Então, nós temos impostos federais, né, que estão lá previstos, né, no artigo 153. Então, tem imposto de importação, exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos ainda industrializados, IOF, né, enfim, imposto sobre grandes fortunas, enfim.
Temos impostos estaduais, que estão previstos lá no artigo 155 da Constituição, né? Imposto sobre doação, imposto sobre operações mercantis, imposto sobre propriedade de veículos automotores. Veja que a gente tem uma divisão. Por fim, nós temos ali os impostos municipais, né? Que vão estar previstos lá no artigo 156, que são o IPI, o ITBI, né? O ISS-QN, né? Ou serviço de qualquer natureza. E aí, no Distrito Federal, a gente tem a competência tanto estadual quanto municipal, tá bom? Então, é importante também da gente lembrar esses aspectos aí, né? No caso do Distrito Federal. Aqui nós temos, né, uma identificação, né, de uma outra espécie tributária, que são as taxas. O que é a taxa, né? A taxa é um tipo de tributo, uma espécie de tributo que tem por hipótese de incidência uma atuação estatal, diretamente referida ao contribuinte. Essa atuação estatal pode ser um serviço público ou pode ser um ato de polícia. Vejam, né, que aqui a gente já tem uma diferença bastante importante, né? No imposto, o Estado ele não precisa fazer nada. A pessoa ela pode ter um comportamento ou estar numa determinada situação, e aí, pelo poder de império, o Estado tributa ela. Aqui na taxa, não. Necessariamente precisa ter ali ou uma prestação de serviço, ou precisa ter um ato de polícia, né, e isso está à disposição do contribuinte. Então, na taxa, a gente tem uma contrapartida estatal. Tá bom? Então, a gente vai ter ali a taxa de serviço e vamos ter a taxa de polícia, né? Então, veja ali, taxa de serviço é um tributo que tem por hipótese de incidência um serviço público específico e divisível. Nós temos a taxa de polícia, né, que tem por hipótese de incidência um ato de polícia de efeitos concretos. E aí, vejam, nós temos, né, um conceito de taxa que a gente já viu ontem, está no artigo 77, ele diz o seguinte: ó, as taxas elas serão cobradas pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, e tem por fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E aí a gente tem taxas de serviço público e taxa por atos de polícia, tá bom? E aí vejam, né, que a gente tem um conceito legal. Então, o tributo ele só pode ser instituído ou cobrado por lei. Aqui a gente tem a lei, né, mais geral aí que vai tratar da taxa. Muito bem, né? Vamos prosseguir aí, já está caminhando para o final. Alguns assuntos importantes aí que a gente precisa, né? Não coloquei aqui no slide, mas você vai precisar fazer uma pequena pesquisa aí a respeito da classificação dos serviços. Depois eu vou mandar um material para vocês darem uma lida. Vocês vão precisar saber o que são atos de polícia, né? E aí vejam que aqui não tem nada, né, a ver com o direito penal, muito embora tenha alguma coisinha ali, mas é mínima. O ato de poder, os atos de polícia aqui são atos da administração pública, de um modo geral, né? E a polícia também, né, está na administração pública, tá bom? Mas não é, a gente não pode confundir uma coisa com outra, não tem nada a ver, né, especificamente com o direito penal, é mais amplo, tá bom? A gente pode ver que a gente exerce o poder de polícia, por exemplo, em fiscalização sanitária, em algumas fiscalizações do poder público, tudo isso é ato de polícia, percebe? É ato de império, tá bom? Aí também, né, aqui a gente tem alguns conceitos, né, que a gente pode confundir. Por exemplo, taxa de uso, taxa de obras, né, tarifa, preço público. Cada uma dessas expressões tem um conceito, né? E aí, de maneira também mais genérica, muitas vezes a gente confunde esses conceitos com taxa, né? Por isso, eu pedi aí para vocês fazerem uma pesquisa depois, tá? Porque eu acho que ia ficar muito cheio aqui os slides, né? A gente ia perder um tempo muito considerável aí, né? E não é uma coisa importante, né, que a gente precisa saber, mas, né, daria para fazer isso por meio de uma pesquisa. Tudo bem, gente? Tranquilos aí?
estão conseguindo identificar, né, essa questão dos tributos de forma mais ampla, conceitual, depois as espécies, cada uma delas também, né, com seus conceitos, com a sua definição. Tem pontos, né, gerais muito importantes e tem alguns pontos ali que fazem parte de, né, particularmente de cada uma das espécies. Muito bem. Veja aí, nós temos, né, por fim, né, a terceira forma de tributo, que é um tributo em espécie, que é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria está, né, lá, é uma espécie, é um tipo de tributo que tem por hipótese de incidência uma atuação estatal. Indiretamente referida ao contribuinte. Então, ele faz uma obra pública de grande expressão, né, vai modernizar o imóvel residencial, o imóvel comercial daquela pessoa ali, enfim, né? Ele vai ter a possibilidade, né, de instituir ali uma contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, ela também está na Constituição, né? Também tem ela tanto no Código Tributário Nacional quanto na Constituição, no artigo 145, inciso 2, né? A gente já leu ele ali. E aí, aqui ele também, né, fala para nós o que é uma obra pública, né? Ele diz que a obra pública é a edificação, é a ampliação ou a total reforma de um bem imóvel pertencente ou incorporado ao patrimônio público. Então, veja, né, que o conceito aqui também é amplo, né? Essa obra pública pode ser uma edificação do zero, pode ser uma ampliação, pode ser uma reforma completa, enfim, pode ser uma transformação, né? Em um patrimônio que é patrimônio público, né? Isso vai gerar também aí uma valorização muito grande aí no imóvel do particular, né? Do contribuinte. E aí vejam, né? Ele apresenta aqui como exemplos para nós de obras públicas, por exemplo, a criação de avenidas, estradas, pontes, viadutos, e etc., né? É preciso que da obra pública advenha uma valorização imobiliária dos imóveis próximos, né? Próximos ao quê? Aquela obra pública, para poder se cobrar a contribuição de melhoria. Então, deve haver uma relação de causa e efeito, né, entre a obra pública, né, realizada e a valorização imobiliária dos imóveis vizinhos, né? Daí, né, a gente tem a hipótese de incidência e o fato imponível, né? Portanto, ali vão ser aplicadas a base de cálculo, né, e a alíquota, e vai chegar a um valor. Nós temos aí, então, a definição, né, do CTN da contribuição de melhoria. Nós vimos também que tem no artigo 145, inciso 2 da Constituição, que a gente já leu. Então, vamos fazer aqui a leitura, né, do artigo 81 do CTN. Diz assim: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que da obra pública resultar para cada imóvel beneficiado. Então, vejam, né, depois disso, né, a gente tem uma apresentação da hipótese de incidência, né, e a identificação dos sujeitos ativos, né, pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o Distrito Federal, os municípios. Bom, vão ter a identificação do sujeito passivo, né, também, que é aquele que tem o seu imóvel valorizado pela obra pública. Vão ter aqui questões relacionadas à base de cálculo, né, e a alíquota. O conceito, né, de contribuição de melhoria, ele vai falar que é uma espécie, né, ou é um tipo de tributo que tem por hipótese de incidência valorização imobiliária causada por obra pública, né? Então, a gente vai percebendo aí que fica fácil, né, essas identificações. Muito, muito bem. Também aqui temos alguns alertas, né? Então, assim, se a obra estiver em andamento, se ela não estiver concluída, o poder público ele não pode cobrar, né? Ainda não
está sendo realizada a hipótese de incidência, mas não foi realizado o fato imponível, né? Aí aqui também diz o seguinte, aqui, tanto a base de cálculo, quanto a alíquota da contribuição de melhoria devem ser fixadas por lei, né, da pessoa política que tem a competência administrativa. Então, é necessário aqui, para a incidência, né, de qualquer tributo, né, a observância do princípio da legalidade. Então, isso precisa ser fixado por lei. Quem faz a apuração, né, da valorização dos imóveis é um cientista das finanças, né? Não é um profissional do direito. E aí, né, fica para vocês aqui depois, né, darem uma pesquisada nas duas novas espécies, né, de tributo, que é o empréstimo compulsório e algumas contribuições especiais. Vejam, né? Muitas vezes a gente vai ver aí, né, com relação ao empréstimo compulsório, algumas questões, né, de intervenção na economia, né? Então, veja que faz muito tempo que não tem aí empréstimo compulsório, né? Contribuições especiais ou sociais tem, algumas tem, né? E aí a gente vai ver isso quando a gente olhar ou para direitos sociais, né? Em grande medida, né, um desses direitos que a gente vê a contribuição social aparecendo são em matérias previdenciárias, tá bom? E aí, dá uma estudada nisso, tá? Mas aqui a gente viu as 3 espécies que são mais importantes, tá? Que tem mais incidência de cair em prova de concurso, né? Que tem mais interesse no direito tributário. Enfim, não que essas 2 não tenham, mas são mais específicas, tá bom? As outras 3, né? Olhando para a teoria tricotômica, nós vamos perceber que as outras têm incidência ampla, né? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, bastante ampla, tá bom? Vocês vão ver também, por exemplo, né, em atividades profissionais, tem pessoas que trabalham só com imposto indireto, tem pessoas que trabalham com imposto indireto, tem pessoas que trabalham com um tipo só de imposto, tem pessoas que trabalham com todos os tipos de impostos. Então, assim, a gente vai ver aí uma diversidade muito grande, tá bom? E vocês vão perceber que toda a atividade, né, toda essa atividade relacionada ao contribuinte, tem pessoas que só atendem pessoa jurídica, pessoas que atendem pessoa física. Vai desde o pequenininho até o gigante, o monstro, né? Essas grandes corporações, vocês vão perceber que há necessidade, né, de entendimento dessa parte tributária. A outra questão que a gente tem, assim, é uma matéria que não é muito simples, né? Mas é até gostosa de ser estudada, mas, assim, a gente tem pouca inserção no mercado, né? A gente tem ou muitos profissionais bons e qualificados, né? Mas a gente tem pessoas que atuam de forma muito incipiente também, né? Pouquinho, né? Na parte de direito tributário. Tem gente que olha isso também do ponto de vista administrativo, só faz defesas administrativas. Tem gente que faz isso do ponto de vista contencioso, né? Judicial, tá bom? Então, fica aí uma dica, né, depois para vocês darem uma olhada, uma pensada, né, olhar para esses aspectos, tá? Tem muita gente que, né, atua nessa área na forma administrativa, e tem muitas pessoas, né, que atuam aí na forma judicial. Tudo bem, turma? Tranquilos aí? Conseguiram aguentar mais uma aula aí de direito tributário, aguentar o professor. Então, eu espero aí que vocês tenham entendido, né? Quem não entendeu, faça o favor, né, de perguntar, de fazer intervenções aí, tá bom? E eu fico à disposição. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Valeu, gente. Né? Vai, Corinthians! Eu vou deixar o material lá, assim que tiver a aula disponível, também já coloco lá e coloco o material, tá? Aproveito a oportunidade para falar que eu deixei lá no Class o livro da professora Regina Helena Costa, tá? Atualmente ela é ministra do STJ, professora titular da PUC, tá? Então aproveitem a leitura. E o professor Paulo de Barros Carvalho, que é a sumidade, né? Valeu, gente. Boa noite aí para vocês, um bom descanso e até semana que vem. Valeu. Um abração. Boa noite a todos. Vai, Corinthians!